A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui novamente para darmos continuidade à nossa escola bíblica. Mais uma vez nós usamos então a revista O Comportamento do Crente, da série Vida Cristã, da editora Cristã Evangélica. E hoje nós vamos para a aula número 2, que são os princípios bíblicos da ética cristã. Antes de começar essa aula, eu gostaria de perguntar se você lembra do que é ética. Ética, então, é o conjunto de valores que norteiam a vida do ser humano em sociedade. A ética cristã é o conjunto de valores, princípios também, que norteiam a vida do cristão diante da igreja e da sociedade. Então é sempre bom a gente relembrar desse ponto, porque é o tema de nossa revista, né? Vamos falar sobre ética o tempo todo. Então, a lição número 2, os princípios bíblicos da ética cristã. Nós vamos nos basear em Filipenses, no capítulo 4, versículos de 1 a 9, e eu quero ler com vocês essa passagem da palavra de Deus. Filipenses 4, 1 a 9. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evode também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. O versículo-chave nessa lição é o versículo 8, e eu lerei novamente para vocês. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O alvo desta lição. O aluno será capaz de refletir sobre os princípios imutáveis da palavra de Deus, amar a palavra e valorizar o momento de estudo da Bíblia, criar princípios cristãos que devem moldar a vida e colocá-los em prática. Esse é o nosso objetivo. Antes mesmo que nós possamos entrar até aqui na introdução, é interessante o que está escrito também no versículo 4 da mesma leitura que nós fizemos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos. O que é amabilidade? É o amor que eu sinto pelas pessoas. Seja isso conhecido por todos. Na aula anterior a gente falou o tempo todo sobre amar a Deus e amar ao próximo. Essa amabilidade ela tem que ser conhecida de todos. Veja bem, de todos, não de alguns, não de muitos, não de poucos. A vossa amabilidade seja conhecida de todos. Então, se nós quisermos verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, se nós quisermos verdadeiramente amar o próximo como a nós mesmos, isso precisa ser por todas as pessoas, precisa ser todos. Amém? Que nós possamos já começar refletindo nessa palavra. E a introdução, então, nos diz assim: na primeira lição desta série, procuramos fixar um paralelo entre a doutrina bíblica e a ética cristã. Com isso, ficou claro que uma não pode subsistir sem a outra. Não podemos ter doutrina sem ética e ética sem doutrina. Paulo, no texto básico dessa lição, tenta mostrar que a mente humana está fixada em alguma coisa.
É uma lei da vida que, se um homem pensa em algo com frequência, chegará um momento em que não poderá desejar outra coisa. Se o homem pensa com frequência em algo, logo ele não vai pensar em outra coisa que não seja aquilo. Isso vale para tudo nas nossas vidas, queridos. Isso vale para a nossa vida sentimental, por exemplo. Vamos usar esse exemplo. Quando a pessoa começa a namorar, isso acontece muito no namoro. No casamento, né, já fica um pouco mais ultrapassado, mas ainda assim é bem válido. Mas no namoro, por exemplo, assim que as pessoas começam a estar juntos, elas querem cada vez mais estar juntos. E quando estão separados, estão sempre pensando uma na outra. Puxa aí no seu tempo que você namorava, no tempo você que namora agora, vê se não é verdade. Você namora e você gosta tanto dessa pessoa, você ama tanto essa pessoa, que ela domina o seu pensamento. Ela domina a maior parte do seu pensamento, ela domina a maior parte do seu tempo. Então, quando você ama de verdade, isso domina você, isso domina a sua vida. E vai chegar um ponto que você pensa com tanta frequência que isso toma conta do seu pensamento. Se eu posso fazer isso com a namorada, namorado, filho, pai, mãe, trabalho, com as coisas que eu gosto dia a dia, com o instrumento que eu toco, com o meu ministério, se eu amo tanto fazer isso, por que não? E talvez não seria então tão importante quanto eu amar a Deus sobre todas as coisas e Deus fazer parte, majoritariamente do meu pensamento? Não seria tão importante ou até mais que todas essas outras coisas, que o amor ao próximo seja tão frequente na minha vida a ponto de dominar o meu pensamento? É algo a se pensar. Então nós precisamos realmente colocar isso como primordial nas nossas vidas. O nosso pensamento, ele sempre vai apontar para aquilo que nós mais amamos. Ok? Por isso é importante que o cristão pense em coisas dignas. Aos Colossenses, escreveu o apóstolo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É o que eu acabei de dizer. Se você pensa em Deus, se você pensa nas coisas que são do alto, a sua vida será regida pelas coisas que vêm do alto. A tua vida será guiada por aquele que do alto desceu e subiu em glória. Amém? A essa altura é bom fazermos uma distinção entre costumes e princípios. Costumes, eles são procedimentos culturais e ocasionais ou até frequentes. Vamos lá, os fariseus chegaram a Jesus e lhes disseram: por que transgridem os teus discípulos a tradição, ou seja, os costumes dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Lavar as mãos antes de comer é costume de higiene pessoal. Então nós precisamos, o que o autor aqui está propondo é que nós separemos aquilo que é costume e aquilo que é princípio. Costume é algo dos homens, é algo de tradições humanas. É algo que pode ser ocasional, que pode ser passageiro ou que pode ser frequente. Certo? Então ele citou o exemplo aqui da higiene pessoal. É um costume que todos nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, de lavar a mão antes de comer, de escovar os dentes após a refeição. Isso é um costume, né? Esse é um hábito que é frequente? Sim, é um hábito que é frequente. Então, quando você estuda, é frequente que você saia todo dia da sua casa num determinado horário. Então, é um costume que você levante no mesmo horário, tenha o mesmo ritual ali de manhã, para que você saia naquele determinado horário e vá para a sua escola, para a sua faculdade. Então, esses são costumes que são temporários ou frequentes. Ok? Então, essa é a questão, essa é a definição dos costumes. Agora, o que são os princípios? Os princípios são procedimentos que são estabelecidos por Deus. E esses princípios são eternos, inalteráveis e inegociáveis. Ao passo que costume ele pode mudar e pode variar de pessoa para pessoa, de região para região, de estado para estado no nosso país, de uma cultura para outra, os princípios de Deus, eles são eternos, eles são inalteráveis e eles são inegociáveis. Costume, querido, você pode deixar de lado,
você pode começar outro. Princípio, não. Princípio será sempre o mesmo. Princípio será algo que vai guiar a tua vida para a eternidade e não vai mudar, porque o Deus que fez os princípios, ele é um Deus imutável. E da mesma forma que ele é imutável, os princípios dele, contidos na palavra de Deus, também são imutáveis. Pedro e João testemunharam diante do Sinédrio que o princípio da salvação estava em nosso Senhor Jesus. E aí diz assim o relato bíblico lá de Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então aqui eles estão dando um princípio. Qual é o princípio? Que só há salvação em Jesus. Mas podemos pedir para que alguém interceda por nós diante de Deus? Não. O único intercessor, o único mediador, o único que faz ligação entre nós, seres humanos, e Deus é Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo. Então quando se fala assim, todos os caminhos levam a Deus, cuidado. Isso não é verdadeiro, isso não é bíblico. Tá? Nenhum caminho fora do Senhor Jesus leva a Deus. Se tua igreja, se o lugar que você frequenta, o salão que você frequenta, se as pessoas que com você convivem pregam e ensinam que existem outros caminhos que te levam a Deus, seja a igreja, seja o personagem central da igreja, seja pastor, seja presidente, seja governador, qualquer um que pregue que existe algum outro caminho que leve a Deus, é mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Isso é princípio, isso é eterno, isso é inalterável, isso é inegociável, não há o que fazer. Na ética, há costumes e há princípios. Veja bem que a gente vai separar isso aqui para frente. Na ética, há costumes e há princípios. Como já vimos, os costumes podem variar de acordo com o contexto cultural e profissional, mas os princípios não. Vejamos como Paulo trata desse assunto de princípios em Filipenses capítulo 4 e o versículo 8, que é o nosso texto-chave, que foi o que eu li um pouquinho antes aqui para vocês. Então, o primeiro ponto, tudo que é verdadeiro. O primeiro princípio da ética cristã é, sem dúvida alguma, a verdade. No mundo há muitas coisas ilusórias e enganosas. Prometem o que jamais podem realizar. Paulo destaca que esse princípio, quando exorta aos Efésios, dizendo: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Efésios 4, versículo 15. Por faltar com a verdade, Ananias e Safira receberam o castigo máximo de Deus, a morte. Esse relato é bem conhecido, está lá em Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Então, o primeiro princípio da ética é a verdade. Queridos, como é que eu posso falar que eu amo uma pessoa se isso é mentira? Mas José, isso acontece. Sim, isso acontece, e muito. Principalmente quando o cara quer conquistar a menina. Nossa, mas eu te amo, morena, eu te amo, loirinha. Né? Nossa, mas olha, você é linda, isso e aquilo. Quando as pessoas querem conquistar algo ou alguém, eles mentem. É isso que acontece. Então, o primeiro princípio da ética é ser verdadeiro. Verdadeiro no quê? Em tudo aquilo que eu falo, em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu penso, em tudo aquilo que eu coloco a mão, eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso sempre colocar a verdade de Deus em primeiro lugar. Eu preciso, primeiro de tudo, sempre ser guiado pela verdade. A verdade, ela precisa ser minha companheira o tempo todo. Sem verdade na minha vida, eu não posso fazer nada e dizer que é para Deus. Porque Deus não compactua com a mentira. Pelo contrário, o pai da mentira é o diabo. Então, se eu não consigo aplicar uma veracidade naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, então eu preciso rever os meus conceitos, rever o meu cristianismo, porque eu não estou sendo verdadeiro nem comigo mesmo, muito menos com Deus, menos ainda com o meu próximo. Então, tudo que for verdadeiro, é isso que eu preciso praticar na minha vida.
O segundo ponto, tudo que é respeitável. A versão Almeida Antiga usa tudo que é honesto, então respeitável ou honesto, tá ok? A Bíblia de Jerusalém, ela usa tudo que é nobre. Então olha que interessante, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é nobre, se confunde no texto original. Quando isso se aplica ao homem, descreve alguém que vive como se todo esse mundo fosse templo de Deus. Isto é, a sua vida no mundo é idêntica à sua vida no templo de Deus. No mundo há coisas triviais, baratas, atrativas e superficiais. O cristão deve fixar a sua mente nas coisas que são profundas, sérias e dignas. Olha o que esse autor coloca para a gente. Nós devemos fixar a nossa vida, nós devemos pautar a nossa vida como se tudo fosse o templo de Deus. Queridos, não dá para separar e falar assim, eu sou templo de Deus quando eu estou aqui, reunido na igreja. Eu sou templo de Deus quando eu pego a minha Bíblia. Eu sou templo de Deus quando eu coloco um louvor para ouvir. Eu sou templo de Deus quando eu assisto uma live. Não! Eu sou templo de Deus, tudo isso faz parte quando eu estou no mundo. Se Deus nos quisesse separado do mundo, Ele tinha feito uma igreja para nós, colocado nós dentro e falado, vocês vão ver aqui, não vão sair daqui para nada. Mas Deus nos colocou nesse mundo, e Ele diz, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Ele fala que nós estamos no mundo, que nós teremos aflições, e aqui esse autor também traz para a gente, no mundo há coisas triviais, ou seja, coisas que são supérfluas. Tem coisas baratas, atrativas, mas são tudo superficiais. Nesse mundo nós temos muita coisa que vai desviar o nosso foco, nós temos muita coisa que vai fazer com que a gente erre, que a gente peque também. Vai ter muita coisa que faça com que nós desviemos a nossa visão de Deus. Vai ter muita coisa que vai trazer aflição para as nossas vidas. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, mas viva com amor. Tem de bom ânimo, mas viva na verdade. Tem de bom ânimo, mas procure tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que agrada a Deus. Nosso terceiro ponto fala justamente sobre a justiça. O termo grego dikaios define o homem justo, o que dá a Deus e aos homens o que é devido. Em outras palavras, dikaios é a palavra de dever assumido e realizado. A quem coloque o pensamento nos prazeres do mundo, esquecendo-se totalmente dos seus deveres para com Deus e para com a sociedade. O profeta Abacuque condena a quebra do princípio da justiça com 5 ais decretados. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que junta em sua casa maus adquiridos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando bebida do seu furor. E o 5, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Aqui ele está falando da idolatria. Abacuque está dizendo aqui no capítulo 2, versículos 6 ao 20, sobre esses 5 ais e suas consequências. Depois você lê com mais atenção, capítulo 2, versículos 6 ao 20. E está dizendo assim que nós precisamos procurar o que é justo, aquilo que traz justiça não só para nós, mas para com as pessoas. Nós precisamos definir isso em nossa vida, se nós queremos realmente buscar o que é justo para nós ou buscar qualquer coisa. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não dá para agradar a dois senhores. Ou eu faço aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que traz um benefício para o reino, ou eu vou buscar algo para mim. Não dá para fazer o seguinte, não dá para eu buscar algo que é para mim, esperando que isso vai trazer benefícios para o reino. Não dá para eu buscar algo que vai agradar a mim mesmo, achando que isso vai trazer glória para Deus, porque não vai. Aquilo que vai dar glória a Deus é só aquilo que eu posso compartilhar com as pessoas no reino. As únicas coisas que eu consigo glorificar a Deus na minha vida é aquilo que eu posso transmitir para as pessoas. Mais uma vez eu digo, é impossível que eu dê uma adoração verdadeira, um culto racional e lógico, se eu não aplicar a minha vida como um todo, com corpo, alma, espírito, intelecto, pensamentos, vontades, bens, aplicado isso para com as pessoas. O meu louvor a Deus ele só vai chegar e só vai ser perfeito se eu pegar tudo isso que eu tenho, que eu sou, aplicar para abençoar as vidas. Ou seja, o reino de Deus precisa vir em primeiro lugar. É por isso que eu
volto a repetir para vocês, viver o evangelho verdadeiro, viver a verdade bíblica é muito difícil, é complicado. Por quê? Porque implica eu deixar quem eu sou para viver aquilo que Deus quer que eu seja. E pode ter certeza que aquilo que Deus quer que eu seja vai passar pelo cuidado para com o próximo, vai passar para o cuidado para com as pessoas, porque essa é a verdadeira religião. E aí então, voltando a Abacuque, vai falar, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturando a bebida do seu furor, ai daquele que diz a madeira corda, porque a pedra é muda. Então ele está falando que tudo isso que a gente faz para as pessoas, né, procurando às vezes até o mal das pessoas, tudo isso vai contra Deus. Então, olha que interessante, eu não fiz para Deus. Ai daquele que acumula o que não é seu, eu não peguei nada de Deus. Eu acumulei algo que não é meu porque é de outra pessoa. Então eu não fiz para Deus, eu fiz para outra pessoa, mas mesmo assim Deus está falando, ai de você porque fez para outra pessoa. Isso me atingiu. Então eu preciso ficar atento para realmente só fazer aquilo que agrada a Deus. E isso passa por fazer pelas pessoas. Nosso ponto 4, tudo o que é puro. A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. No ritual do Antigo Testamento, a palavra descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para o seu serviço. Quando Deus ordenou a Páscoa para o povo hebreu, ele disse, o cordeiro será sem defeito, ou seja, sem mancha, macho de 1 ano. Por exemplo, quando estabelece em 1 Timóteo 3 o perfil do líder espiritual, Paulo começa dizendo, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Esse é um bom princípio que não pode ser alterado no que costumamos chamar de a ética do obreiro. Basta ler com atenção o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo e puro de coração. Então nós precisamos buscar aquilo que é puro. Muita gente tem buscado algo que sempre tem mistura, sabe? Eu busco um evangelho híbrido. Eu busco um evangelho que me satisfaça, mas que satisfaça a Deus. Já começa errado. Queridos, nada, absolutamente nada que satisfaça a minha carne apenas vai satisfazer a Deus. Nada. A gente precisa parar com isso, de falar assim, eu vou buscar isso, vou buscar aquilo, porque isso agrada a Deus, isso agrada... Sabe o que agrada a Deus? Você viver pela palavra de Deus. Quando você fica buscando, eu acho que isso agrada, vou colocar isso aqui, porque isso aqui vai dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Você que é pastor, líder, né? Sempre que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para trazer mais gente para a igreja. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Eu preciso fazer aquilo outro porque vai fazer com que as pessoas se sintam bem na casa de Deus. Quem faz as pessoas se sentir bem na casa de Deus é o Espírito Santo de Deus. Não é uma luz boa, não é um som bom. A pessoa pode ter o melhor templo que existe com as melhores coisas que existem. Se ela não estiver ligada com Deus, ela vai sair reclamando de alguma coisa. Entenda, quem tem que agradar, querido, não é você, não sou eu quem agrada, é Deus. E se as pessoas não estão sendo agradadas por Ele, é porque elas não querem, é porque elas estão colocando as suas vidas, os seus desejos, as suas vontades em primeiro lugar. E aí já não é um problema mais nosso enquanto líderes, enquanto professores, pastores, músicos. As pessoas vêm para a igreja buscando um entretenimento e não mais unção. As pessoas vêm na igreja buscando sair daqui bem, diferente do que entrou, mas querem fazer de qualquer jeito a sua própria adoração. É a mesma pessoa que saiu, não tem compromisso com ninguém, não consegue amar o próximo, não consegue amar Deus e chega aqui achando que a gente é obrigado a dar uma música legal para ela adorar a Deus. Isso, no mínimo, seria hipocrisia. Então, a gente tem que parar de ficar tentando agradar as pessoas e começar a buscar o que é puro. Vamos dar um evangelho, enquanto muitos vendem, vamos dar um evangelho puro para as pessoas. Vamos dar um evangelho que agrade a Deus
e que corte na carne das pessoas. Vamos dar para as pessoas aquilo que é bíblico, não vamos dar para as pessoas aquilo que é misturado com qualquer outra coisa, porque quando todas as nossas obras, olha isso, em nome de Jesus, quando todas as nossas obras forem provadas pelo fogo, aleluias, o que é que vai sobrar? Quando aquilo que você diz que faz para Deus, quando aquilo que você faz para as pessoas dizendo que está fazendo para Deus, quando aquilo que você faz na igreja ou fora da igreja, quando a tua vida for provada pelo fogo, o que é que vai sobrar? Porque toda palha vai ser queimada, tudo aquilo que é corruptível não entra no céu. Tudo aquilo que vai ser queimado pelo fogo, tudo aquilo que pode ser destruído pelo fogo, isso será destruído. O que vai sobrar? Então é por isso que você precisa fazer algo pensando no que Deus quer, aquilo que o Evangelho manda e não aquilo que as pessoas querem receber. Nós nunca vamos conseguir agradar as pessoas, nunca. Então é melhor que as pessoas fiquem desagradadas, melhor que as pessoas fiquem chateadas até com a gente, mas comendo um Evangelho verdadeiro do que der qualquer alimento para eles com misturas que vão ser provadas pelo fogo e você pode ser condenado por isso. Então é bom que nós fiquemos atentos àquilo que Deus verdadeiramente quer para as nossas vidas. Tudo que é amável. Parece que a melhor tradução seria tudo que é agradável. O termo amável ou agradável sugere tudo o que suscita amor. Há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança. Em vez de atraírem para si o amor, atraem amargura e ressentimento. O escritor da carta aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém que seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. Por meio dela muitos sejam contaminados. Os crentes da igreja primitiva eram, sem dúvida alguma, agradáveis, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Atos 2, no versículo 47. Irmãos, olha só que interessante, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Por acaso, para que eu conte com a simpatia de alguém, eu vou conseguir isso sendo desagradável? Sendo rancoroso, sendo rabugento? Não. Eu só consigo ganhar a simpatia de alguém se eu for amável com essa pessoa, se for agradável para essa pessoa. E mais uma vez, para eu ser agradável com as pessoas, implica em eu muitas vezes desagradar a mim mesmo. É isso que as pessoas não entendem. É isso que a maioria das pessoas não querem entender. Que para que eu consiga ser agradável com o próximo, eu vou me desagradar. Porque para eu fazer pelo próximo, eu tenho que deixar de fazer por mim. Para que eu possa atender a necessidade de alguém, eu tenho que eu ter necessidade. Por exemplo, se eu só tenho 100 reais e eu preciso ou comprar um tênis novo para mim, ou pegar esses 100 reais e comprar uma cesta básica por mão. Para eu comprar esses 100 reais de cesta de alimentos para o meu irmão, eu vou me desagradar porque eu queria um tênis novo. Isso é um exemplo supérfluo, queridos. Eu estou dando um exemplo simples, mas que o Espírito Santo possa trazer na sua mente agora os exemplos que acontecem com você. Aquilo que você poderia ter feito por outro e não fez por puro egoísmo. Ou não fez porque fala, esse aí não está merecendo, não vou fazer. Quantas vezes a gente já falou isso para os nossos próprios filhos, para os nossos cônjuges? Vou fazer não porque não está merecendo. Quem sou eu? Qual é a minha posição diante de Cristo? Será que eu estou agradando a Deus fazendo uma coisa dessa? Será que eu estou sendo sincero com Deus e não sendo sincero com o meu irmão? Como é que a adoração chega a Deus se ela não passa pelo meu irmão? Como é que eu estou agradando a Deus se eu não estou agradando o meu irmão? Então eu preciso ser amável com as pessoas, eu preciso agradar as pessoas. Eu preciso ter cuidado até com a forma que eu falo com as pessoas, porque as pessoas estão observando as nossas vidas. Tem muito crente que não gosta de usar a frase do São Francisco de Assis, que diz, pregue a palavra, se preciso use palavras. Tem muito escritor e teólogos por aí, né? Teólogos mesmo, irmão, por aí que se acham acima de tudo e tem todo o conhecimento, que fica julgando a forma até com que a gente trata Deus.
né? Você não pode falar isso de Deus. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Tem muita gente que não gosta dessa frase, mas eu gosto muito dessa frase, escrita lá quase 1000 anos atrás. E ele fala isso, e ele fala, pregue a palavra, se preciso for, use palavras. O que ele está querendo dizer com isso? A tua vida é uma pregação. Outra frase eu ouvi certas vezes, você, cristão, é a Bíblia que o mundo lê. Tem muita gente, querido, que não vai conseguir abrir essa Bíblia, que não vai conseguir abrir a palavra de Deus para ler, mas ela está lendo a sua vida. E aquilo que você faz está dizendo quem Deus é para você. Aquilo que você fala está dizendo quem é Deus na sua vida. Agora me fala, que Bíblia que esses ímpios têm lido através de você? Qual é a mensagem que você tem pregado com a sua vida? Qual é o Deus que você tem apresentado para as pessoas? Que tipo de Deus que você tem apresentado para as pessoas lá fora? Que tipo de Deus você tem apresentado para a sua família? Quando você se torna um ser amável, um ser agradável para as pessoas, você está apresentando Deus para eles de uma forma que talvez você não entenda, mas o Espírito Santo está trabalhando na vida daquela pessoa. Quantas e quantas vezes você já ouviu, ou se nunca ouviu, você precisa buscar isso, de pessoas chegarem a você e falar assim, nossa, o que tem em você que eu sinto paz quando eu chego perto de você? O que acontece com você que você está sempre feliz, está sempre sorrindo, parece que você está sempre de bem com a vida? Não é porque está tudo bem na sua vida, não é porque está tudo ótimo, não é porque você está deitado no bom e no melhor, não, é porque você tem Deus na sua vida, e como acabamos de ler, e a paz que excede todo entendimento guardará a sua vida. Queridos, você só vai conseguir de verdade ser feliz, você só vai conseguir de verdade fazer outras pessoas felizes se você seguir os princípios da palavra de Deus. Tem muita gente, irmãos, que tem tudo na vida, mas não tem paz. Tem muita gente que não tem uma dívida, não tem uma parcela para pagar. Tem gente que está nesse isolamento aí, deitada numa rede, numa mansão, mas ela não tem paz. Sabe por que nós temos paz para sair para lá e para cá, andar para lá e para cá? Lógico, nós estamos tomando todos os cuidados que nós devemos cuidar. Tudo que foi nos passado nós precisamos tomar cuidado e estamos tomando cuidado. Mas sabe por que nós temos paz no meio desse furacão? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos a quem nós servimos. E esse que nos serve é o Deus de vivo e Deus de mortos. Nós temos certeza daquilo que estamos fazendo para Deus. Nós não devemos olhar as circunstâncias. E tudo que nós fazemos não é porque tudo em nós está bem. Nós fazemos tudo o que nós fazemos e nós procuramos sempre estar bem para as outras pessoas. E isso, cristão, você deve fazer. Você deve procurar sempre estar bem para com as outras pessoas. Não porque tudo em você está bem, não porque sua vida está tudo bem, tudo ok, tudo beleza. Não, é porque você precisa mostrar Cristo na sua vida para as outras pessoas, mesmo quando tudo não vai bem. Aleluias. E o ponto 6 diz, tudo que é de boa fama. Também pode ser tudo o que é de boa reputação. Podemos clarear esse princípio com a palavra de Paulo a 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Abraão era respeitado entre os povos pagãos por causa de sua postura como amigo de Deus. O cristão, nos lábios do próprio Cristo, é a luz do mundo e o sal da terra. Será que a nossa fama na comunidade em que vivemos, dentro e fora da igreja, é boa ou é má? Fica a pergunta para você. Será que os nossos parentes e amigos podem dizer de nós o que a sunamita disse de Eliseu ao seu esposo? Vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Lendo novamente aqui Timóteo, ele diz, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O que é opróbrio? É uma grande desonra, uma degradação social, vergonha, vexame. Está falando assim, ele precisa, o obreiro separado, o obreiro que deve ser bom, o obreiro que deve fazer as coisas para Deus, ele deve ter a vida tão reta diante das pessoas que ele não pode ter vergonha
ao passar em algum lugar. Sabe que tem pessoas que precisam ir para tal lugar, esse caminho aqui é mais reto, mas ele faz essa volta. Por que ele faz essa volta? Porque nesse caminho ele tem que passar por um lugar que ele não é querido. Ele vai desviar o caminho dele, dar uma volta maior, porque se ele for por esse caminho, ele vai ser motivo de vexame, de chacota. Sabe, me dói muito o coração quando muitas vezes a gente ouve de pessoas que são prestadores de serviço e que dizem assim, olha, eu só presto serviço para crente se ele me pagar adiantado. Olha, se eu souber que é crente, eu não vou prestar serviço, eu não faço, eu não vendo, eu não alugo, porque crente é o que dá mais trabalho. Qual é o testemunho que esses crentes têm dado? Aí esses mesmos crentes às vezes reclamam das pessoas que estão lá na TV pregando o evangelho e falam assim, eu não vivo o mesmo evangelho, esse evangelho que eles pregam é outro evangelho, não é o mesmo que o meu evangelho, não é o mesmo. E aí às vezes a gente vai lá e fala dessas pessoas, a gente chega para essas pessoas e fala, nossa, mas eu não posso me comparar, eles não me representam, aqueles pastores da TV não me representam. Então a gente acaba que coloca um jugo naquelas pessoas que muitas vezes nós mesmos não temos isso nas nossas vidas. Por quê? Porque essas pessoas elas estão em escala nacional, essas pessoas estão lá em cima, em escala nacional, prestando um desserviço para o evangelho do reino. Mas nós em escala menor estamos às vezes fazendo a mesma coisa. Nós somos pessoas que não amamos, que nós não buscamos a Deus, que nós não andamos tudo. Somos pessoas que trazemos desonra ao nome do Senhor. Muitas vezes você acha que você está abalando, fazendo tudo certinho para Deus. Quando você começa a medir a tua vida, por isso que nós estamos ensinando, você começa a ver que ser repugnante que às vezes você é diante de Deus. Que ser mesquinho, orgulhoso, avarento que você tem sido diante de Deus. Por quê? Porque você não consegue viver a plenitude do Evangelho, porque você não consegue ter ética nos seus compromissos, nas suas coisas, naquilo que você faz, naquilo que você acredita. Isso só vai mudar, meu querido, a partir do momento que você criar uma postura e se entregar de verdade para Deus e falar, Deus muda a minha vida. Deus, eu quero ser diferente. Deus molda a minha vida de acordo com o teu caráter. Eu quero ser cada vez mais parecido com Cristo. Essa deve ser a nossa oração. Porque quanto mais perto da cruz de Cristo, quanto mais perto de Cristo eu estou, mais afastado do mundo eu fico. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido com Ele eu vou ficar. Sabe que quando você se relaciona com uma pessoa, você se torna parecido com ela. Você começa a pegar, às vezes até os tiques nervosos das pessoas. Você começa a se parecer muito com ela no sentido de falar igual a ela. Você anda igual a ela. Você, às vezes até ri igual a essa pessoa. Por quê? De tanto você conviver. A mesma coisa é com Cristo. Quanto mais perto de Cristo você estiver, quanto mais tempo você passar com Cristo, mais parecido com Ele você será. Quanto mais você pensa em Deus, mais frequente será o seu pensamento a respeito de Deus. Quanto mais frequente você estiver na casa de Deus, mais vontade vocês terão de estar na casa de Deus. Eu preciso viver de uma forma que eu não trago desonra para a minha família, para mim mesmo, para Deus, para o nome de Cristo. Queridos, eu levo o nome de Cristo na minha vida. A Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino. A Bíblia fala que nós carregamos o nome de Deus nessa terra. Como que você tem cuidado desse nome de Deus? Como você tem cuidado do nome que Deus deu para você carregar? Como você tem feito para levar o Evangelho de Deus sem abrir sua boca? Como que você tem pregado a palavra de Deus sem usar uma palavra? Como que as pessoas olham para você lá onde você trabalha, onde você reside? Como que as pessoas têm olhado para a sua vida? Será que eles têm visto Deus na sua vida? Será que eles têm visto um cristianismo na sua vida? Ou será que eles estão vendo só mais um crente, só mais um que está sendo egoísta, só mais um egoísta? Só mais um cara bravo, uma mulher fofoqueira. É só mais uma. Diz que vai para a igreja, mas olha o que faz. Quem tem sido você diante da sociedade? Quem tem sido você diante de Deus? Quem tem sido você diante de Cristo? Qual é a sua posição em Cristo, irmão? Reflita muito nisso.
E caminhando para a nossa conclusão, o autor na revista ele vai dizer: examinamos até aqui os 6 princípios da ética cristã. Agora Paulo termina a sua doutrinação destacando a excelência do comportamento cristão. Se há alguma virtude, se há algum louvor existe, se isso o que ocupa o vosso pensamento, esses princípios se integram ao cômputo, ou seja, ao conjunto dos verdadeiros valores da vida. Pensar nessas coisas significa torná-las de vida. Isto é, levar a vida a sério. Se esses princípios são dignos, então tornemo-nos parte de nossa vida. O conjunto de tudo isso que nós lemos aqui, esses valores que nós lemos, são valores. Esses valores que nós lemos aqui, tudo isso, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. Nós não podemos pensar no cristianismo sem pensar em valores. Por quê? Porque são valores, são princípios que norteiam a nossa vida. Isso é a ética cristã. Então, se eu não levar isso a sério, se eu não aplico isso na minha vida, como é que eu posso dizer que eu estou agradando a Deus? Como é que eu posso dizer que eu sou cristão? Então, mais uma vez, para que eu agrade a Deus, eu preciso aplicar todos esses princípios na minha vida. Encerramos essa lição sugerindo a leitura de Tito 2,12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eis a excelência da vida cristã, vida sensata, justa e piedosa. Eis a excelência da vida cristã, que a sua vida seja sensata, justa e piedosa. Reflita. Costumes e princípios. Quais são os meus valores? Eu estou me baseando apenas nos costumes ou nos princípios? Lembrando que costumes vai passar, mas os valores eles são permanentes, eles são inegociáveis. Dentro e fora da igreja, tudo é a mesma coisa? Se sua resposta for não, eu convido você a repensar o seu cristianismo, porque a tua resposta deve ser sim. Daqui e fora, você precisa ser cristão. Eu estou vivendo uma vida cristã de modo excelente? Eu queria que você ficasse com essa pergunta martelando na sua cabeça. Você tem vivido uma vida cristã de excelência? O que você tem feito, você tem certeza que está agradando a Deus? Reflita nisso e que o Deus da paz, o Deus que nos traz essa paz que excede todo entendimento, possa guiar a tua vida, que o Espírito Santo Todo-Poderoso possa guiar você por esse caminho que não é fácil, mas é o único caminho que nos leva a Deus, o caminho de ter a nossa ética verdadeiramente ligada na Palavra de Deus, o caminho que é Cristo. Deus abençoe.